Olá, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou acrescentar um pouco sobre os 144 mil do livro do Apocalipse. Vou responder algumas perguntas sobre o porquê do número 144 mil e sobre por que esses 144 mil selados, que são primícias para Deus, eles não se contaminaram com mulheres. O que significa eles não se contaminarem com mulheres? Será que Deus está dizendo que eles são eunucos? Eles nunca tiveram relação com mulheres e essas primícias para Deus só são aqueles que não se relacionaram com mulheres? Eu vou estar explicando isso nesse vídeo, lendo os textos bíblicos. Então, a gente sabe, né, que o número 144 mil não é um número literal, é um número simbólico, porque não são apenas 144 mil selados pelo Espírito Santo. Você vê, na história inteira da humanidade, tiveram muitas pessoas que tiveram o Espírito Santo. Esses também eram selados, porque o selamento é escrever a lei de Deus no seu coração. Então, muito mais de 144 mil pessoas, milhões de pessoas foram seladas, tiveram o nome de Deus escrito no seu coração, na sua mente. No entrar, no sair, no levantar, no se deitar, tiveram a lei de Deus aqui, ó. E por isso que é o nome de Deus escrito na testa dos santos. Por isso que Deus já usou esse número 144 mil, porque esse número 144 mil aponta lá para os dias da criação, que estão apontando para os milênios. Nos 6 dias da criação, você vai ter lá o número 144 mil, mostrando que são pessoas de todas as gerações, de todos os milênios que estão sendo seladas pelo Espírito Santo. Nós vemos o número 144 mil no nome de Adão. Nós vemos o número 144 mil no tempo em que Israel ficou escravizado no Egito. Ao todo foram 400 anos, que você fazendo a soma vai dar 144 mil dias em que os israelitas ficaram sendo escravizados no Egito. E depois disso veio o quê? Veio a libertação, veio o juízo de Deus sobre o Egito. E daí depois eles saíram dali e foram para o deserto com grande riqueza, apontando tudo para o tempo do fim. Vocês sabem, né? O que o último êxodo fala? O último êxodo fala dos últimos 3 anos e meio, mostrando que pessoas de todas as gerações, de todos os séculos, de todos os milênios, foram seladas pelo Espírito Santo até chegar na metade da semana. Ali fecha o selamento, ali completa o número de selados. E a igreja, né, uma parte dela pelo menos, vai para o deserto, onde é sustentada por Deus por 42 meses, por 1260 dias, por 3 anos e meio. Ali a besta começa a agir, começa a matar os santos, começa a fazer guerra contra os santos do Altíssimo, perseguir o povo de Deus, persegui-los, matá-los. E quando tudo parece perdido, o céu se abre e vem o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo e etc. Então você vê, o número 144 mil não é para falar de apenas 144 mil homens virgens, eunucos na grande tribulação. Ou ainda você chegar a interpretar que esses 144 mil não fazem parte da noiva do Cordeiro, eles são judeus. Eles não são a igreja, que segundo a linha de pensamento dessa pessoa, a igreja subiu antes da grande tribulação. Esses 144 mil não são a igreja, porque eles são apenas 144 mil. E eles não são a igreja porque eles são das 12 tribos de Israel. Mas lá na Nova Jerusalém, você vai ver que o número da cidade tem uma extensão, comprimento, largura de 144 mil côvados. E a Nova Jerusalém, o que o texto diz que ela é? É a noiva do Cordeiro. Ou seja, ela aponta para a noiva do Cordeiro. Por quê? Porque os santos vão estar habitando lá. E tem um muro do quê? De 144 mil côvados. E as portas delas têm o nome do quê? Das 12 tribos de Israel. E para mostrar que isso é igreja,
quais que são os fundamentos dessa cidade? São os 12 apóstolos. Está vendo o tanto de conexão, o tanto de coisa que Deus quis passar no número? Nesse número 144 mil? Então tá bom. Segunda pergunta. Por que esses 144 mil selados são virgens? Por que o texto diz que eles não se contaminaram com mulheres porque são virgens? Eu vou ler para vocês Apocalipse, capítulo 14, verso 1 ao 5, e depois eu faço a explicação, beleza? Então, Apocalipse 14, verso 1 ao 5, vai dizer assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Está vendo? Pessoas que têm na sua testa escrito o nome de seu pai. Tem no seu coração, na sua mente, a lei do Senhor. No levantar, no deitar, no sair, no entrar. Tem a lei de Deus na mente. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ou seja, eles estão cantando um cântico novo diante do trono. E o que tem diante do trono? Não sai diante do trono um rio de fogo? Um rio de fogo, uma nave saía de diante do Senhor, como está lá em Daniel capítulo 7. O que tem diante do trono? Não tem um mar de vidro semelhante ao cristal? Então você vê que diante do trono tem um mar de vidro mesclado com fogo. E lá em Apocalipse 15 vai estar falando que pessoas com harpas nas suas mãos, uma multidão com harpas nas suas mãos, estão cantando um cântico novo, que é o cântico do quê? O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Um cântico lindo, uma canção linda, que está em Apocalipse 15, tem grandes revelações, vai nos levar lá para o Êxodo, vai nos levar para as palavras de Davi nos Salmos, para os profetas, vai nos levar para toda a Escritura. Esse cântico vai nos levar para toda a Escritura. É um cântico que Deus criou, juntando peças, montando um quebra-cabeça com várias peças de todas as partes da Escritura, ajuntou nesse cântico, e é o cântico novo, que os 144 mil com harpas nas suas mãos cantam diante do trono de Deus, diante dos 4 animais e diante dos 24 anciãos. E esse é o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Daí o texto vai continuar dizendo: Estes 144 mil são os que não se contaminaram, são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Ou seja, algumas pessoas pegam esse texto e interpretam a partir dele que os 144 mil são virgens. Eles não se contaminaram com mulheres, eles nunca tiveram relação com mulheres, eles são eunucos, são virgens, são celibatários. Será que é isso mesmo que Deus está querendo dizer com esse texto? Olha só. Lá em Isaías, capítulo 56, versículo 3 ao 6. 3 ao 7. Vamos lá. E não fale, olha só, não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Está vendo? Gentios, filhos de estrangeiros, fazendo parte do povo de Deus. Quem que é o povo de Deus? É as 12 tribos. Gentios fazendo parte dos 144 mil selados, que são do que? Das 12 tribos. Não fale o filho do estrangeiro: o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, o virgem, o eunuco, que não se contaminou com mulheres: sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Está vendo? Os eunucos que guardam os sábados, guardam a aliança de Deus, fazem as boas obras. O que Deus diz para esses eunucos? Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros, na minha casa, dentro dos meus muros,
os muros, que tem 144 mil côvados, né? Apontando para os 144 mil selados. Darei dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e de filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Será que aqui o texto está dizendo que os eunucos terão mais galardão do que os casados? Porque você vê o tanto de profetas, reis que Deus escolheu e eram casados. Moisés era casado. Será que ele vai ter um galardão menor do que o dos 144 mil selados? Apóstolo Pedro era casado. Será que ele vai ter um galardão menor do que o eunuco etíope? Claro que não. O texto está falando dos eunucos. Eunucos são quem? São os que guardam a aliança e fazem tudo aquilo que agrada ao Senhor. Ou seja, eles não se contaminaram com mulheres. O que são mulheres na palavra de Deus? Mulheres fala de reinos, de nações. A mulher, que é a casa de Israel. A mulher, que é a casa de Judá. A mulher, que é a grande prostituta, que é a grande Babilônia. A mulher, que é Sodoma. A mulher, que é Jerusalém. São nações. Mulheres simbolizam nações. Ou seja, Deus está falando que esses eunucos são os que não se contaminam com o costume das nações. Eles são virgens, por quê? Porque eles não se contaminaram com o costume das nações. Entendeu? Quando o texto diz que quando Paulo diz lá em Coríntios que estava preparando a igreja para apresentar como uma virgem pura a um só marido, ele está falando de eunucos que nunca casaram? Que serão uma virgem pura a um só marido? Não, são aqueles que não se contaminam com o costume das nações. Mulheres não falam apenas de costume das nações. Deus fala muito mais através de mulheres. Mulheres falam de igrejas. A esposa do Cordeiro é a igreja, não é? Mulheres falam de igrejas. As 10 virgens, virgens prudentes, virgens loucas. Enfim, Deus usa muitas tipologias na palavra para dizer de mulheres. Mulheres apontando para a igreja. Ou seja, eles não se contaminaram com mulheres. Por quê? Porque eles não se contaminaram com as nações, com o costume das nações e nem com o evangelho pregado nas falsas igrejas, que pregam o falso evangelho e convertem a verdade de Deus em mentira. Isso que significa os 144 mil selados serem virgens. Uma virgem pura a um só marido, que é Cristo. Entendeu? Esses vão ter um galardão muito grande da parte de Deus. Por quê? Porque Salomão diz: feliz o eunuco cuja mão não cometeu o mal. O Senhor vai se lembrar dele. Ou seja, feliz o eunuco cuja mão não cometeu o mal. Salomão está falando de algum eunuco que não comete o mal? Sim, pode estar falando também de algum eunuco que não comete o mal, que se dedica ao Senhor, que tem a sua vida para se dedicar para o Senhor. Mas ele está falando também de algo profético, apontando para esses 144 mil selados que não se contaminaram com mulheres, não se contaminaram com as falsas igrejas, porque a mulher em si não contamina o homem. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma ajudadora para contaminar ele. Claro que não, a mulher não contamina o homem, a não ser que seja por adultério, por fornicação, por alguma coisa ilícita. Imoralidade sexual, isso a mulher contamina o homem. Mas a mulher ter relação com o marido não está contaminando o homem, como os católicos dizem. A Maria não se contaminou com José. Por isso que você tem que ler a Bíblia e meditar, para você entender o texto. Deus não usa uma linguagem simplesmente para quando tem uma coisa muito clara, quando você vê que o negócio é claro, aí sim, ok, mas você tem, antes de você chegar a uma conclusão, você tem que analisar na palavra, ver o que a palavra está dizendo, beleza? Então, daí o texto vai continuar dizendo: e aos filhos dos estrangeiros, os gentios, que fazem o quê? Fazem parte do povo de Deus,
gentios fazendo parte das 12 tribos, através da casa de Israel, coisa que eu já expliquei no vídeo passado. Aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor que está escrito aqui, ó, nas suas testas, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Beleza? Então vocês viram aí o que Deus quer mostrar quando ele diz que os 144 mil selados são virgens? São virgens, são uma virgem pura a um só marido. São aquelas virgens prudentes, né? Que vão se casar com Cristo. Beleza? Entenderam então o sentido do texto? Se você entendeu, deixa aqui nos comentários. Deixe seu like, porque isso ajuda muito também no engajamento do canal, no engajamento dos vídeos. E o YouTube vai ajudar o canal, espalhando o conteúdo para mais pessoas. Beleza? Então é isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe vocês.